Oi, gente. Olá, meus amigos, todos vocês que estão no chat, muito obrigado. Agradeço aqui pela Vic por vocês estarem aqui. Agradeço também demais a Vic aí por esse convite. Estou muito honrado e vamos falar de arte. Olha a galera. Nossa, a galera tava muito ansiosa. Fico feliz, fico muito feliz com isso. Olha lá os comentários. Rafofo, Ah, cadê? Me engravida. Eu te amo, me lindo. engravida. É cada um. E aí, Rafa, como você está? Eu estou muito bem. Na correria de sempre, né? Mas muito bem. Estou sempre aí, como todo mundo no meio dessa pandemia, tentando pensar em arte, me conectar bastante com ela, tentar não se contaminar tanto com tudo que acontece, tentar sempre me manter inspirado, é um desafio, né? Querendo ou não, já estou bem velhinho, Ah, que isso. com 40 anos, já faço isso há 40? 21 e Nem eu tenho que parece. estar. Imagina, parece ter 20, né? Só que em cada lado, 20 no esquerdo, 20 no direito. Hum. E aí eu estou sempre nessa esse trabalho interno aí de renovação para me manter bastante, ah, não digo inspirado, porque acho que inspiração a gente vai construindo durante o trabalho, mas sempre me mantendo aí com muita vontade de ter iniciativa e fazer as coisas, É, e tá mesmo aí. diante desse contexto. Desculpa, pode falar. Não, eu só ia comentar que tá indo muito bem, porque seu trabalho, como sempre, inspirando o pessoal. Tanto é que a galera tava super ansiosa, todo mundo. Nas minhas streams você é super famoso já. Nas minhas streams eu falo sei lá, vou explicar sobre detalhes do rosto da galera. Ah, o Rafa Souza falou tal coisa sobre isso e foi muito bom. Aí eu, caramba, é verdade, é. Aí às vezes eles me explicam o que você falou no chat, entendeu? Aí eu acho muito legal, porque assim, eu assisti muitos dos vídeos que estão no seu YouTube e eu cheguei a fazer seu curso também. Eu vou voltar, inclusive, agora, em agosto, a fazer. E aí acaba que aqui é o tempo todo assim. Eu tô fazendo um live e o pessoal falando do curso. E a gente tem uma história aqui que eu tenho que contar essa história, que senão eles não vão me perdoar. Que é o seguinte, Pode falar. eu tava fazendo faculdade, né? E tinha que entregar um trabalho e eu tava atrasada, não ia dar tempo de eu fazer o trabalho, né? E aí eu ia agora. O tema do trabalho eu tinha que falar, né, de vários artistas e dar exemplo. E um dos temas lá era para falar de arte de índios, de indígenas, né? E Uhum. aí eu ia agora, o que que eu vou fazer? Não vai dar tempo, eu não tô lembrando de nenhum indígena. Aí eu olhei sua foto e você com cabelinho assim lisinho. Aí eu coloquei no trabalho Descendente de Índio, Rafa Souza. Ah, que legal. Aí eu contei aqui, o pessoal nunca mais esqueceu essa história. Todo mundo queria que eu fizesse um emoji aqui, você com as peninhas de índio. Ia ficar fofo. E aí tem até um colega que fez uma arte em homenagem ao índio Rafa Souza. Acabei esquecendo de salvar ele aqui pra mostrar. Ah, não vi, não vi. Mas posso pintar, fazer aquela faixa vermelha assim no meio do rosto, assim nos olhos, colocar um cocá, fica bonito. Fica? Ia ficar legal. Aí você penteia a franjinha assim pra frente. Sim. Você lembra do filme O Primeiro Predador com o Schwarzenegger? Lembro. Então, aí tinha um ator que faz um papel de um índio mesmo, um índio mexicano que tá lá. É até um que na hora de morrer ele sobe assim numa árvore, se eu não me engano,
e ele corta assim com a faca, não sei se ele corta a própria mão ou o peito, assim, como quem diz, vem predador. E o predador mata ele. Esse ator, todo mundo diz que sou eu, ou é meu pai, alguma coisa assim. Sério? Depois mostra uma foto dele pra gente comparar. Sim. Depois, se quiser, quando eu compartilhar a tela aqui, eu caço ele. Vou Beleza. até deixar aberto aqui, ver se eu acho. Mas Bom, vamos lá, e Rafa, aí? Pode falar. o que que te motivou a entrar nessa carreira de 3D? Volta lá no passado. Lembra Uhum. o que que te motivou? O que que te fez começar? Bom, eu nunca tive assim uma única coisa em específico para dizer foi isso. Desde pequeno, como qualquer criança, gosta de desenhar essas coisas. Só que na minha casa teve muito incentivo, tá? Dos pais, eles. Meu pai guarda coisa daquela época de criança que eu desenhava. Minha mãe também. Então houve muito incentivo, né? Mas era coisa de criança, desenhando só e sem muitas, sem muita ideia de que aquilo ali poderia virar alguma coisa. Aí na adolescência mesmo, ali pro meio da adolescência, eu parei completamente de desenhar. Ficou para trás, né? Aquilo tudo era coisa de criança. E aí eu entrei na faculdade de propaganda e publicidade. Por quê? Porque era algo criativo, né? A gente, na época, passava muito aquela tartaruguinha da Brahma na televisão, que era em 3D. Cara, eu quero fazer algo assim. Em 2015, na verdade, eu baixei o que na época era chamado de 3D Studio. 3D Studio. Nunca nem ouvi Sim. falar. É o que virou o 3ds Max. Só Hum, mudaram o nome. E o 3D Studio era a versão de DOS ainda. Você não deve ter pego um computador na época do 486, 286. não. Isso foi Na lá em minha época 2000. já era Pentium. Isso foi em 94, 95. Eu tinha 15 anos. Nossa, eu tinha E aí eu nascido. baixei. Tinha nascido? Então, ali eu peguei, eu consegui encontrar aqueles disquetes gigantões. Tem um disquete menor e tinha aquele grandão, né? Ali era coisa de 50 disquetes e um professor da escola me deu. Falou assim, instala lá. Instalava-se no DOS, não era nem no Windows. Digitando ali. Era compactado. Na época o WinZip chamava ARG. E aí você digitava, olha só, hein? Provar que eu não estou ficando tão velho. Você digitava ARG, espaço menos R, espaço menos VVA. E botava o Nossa. primeiro disquete. Aí dizia, quer descompactar? Sim. Aí ele ia. Até descompactar o último, né? Você ia trocando. Era um dia de instalação. E aí eu ficava mesmo mexendo, mexendo, essa é a palavra, né? Não estudando, porque não tinha nenhuma orientação, então vira e mexe eu mexia com aquilo ali. Aí na faculdade de publicidade, lá em 98, por aí, 99, eu tinha 19 anos, eu estava fazendo um curso extra, o curso era de publicidade, mas estava fazendo um curso em paralelo lá na faculdade de web design. Até me formei, foi web design básico, depois avançado, isso tudo levou aí uns 2 anos. Mas o meu professor de web, ele uma vez chegou lá e mostrou um monte de projeto 3D que ele tinha feito. Eu lembro de um dragãozinho assim voando, eu falei, cara, que legal. Eu falei, cara, eu sempre quis, eu tenho esse negócio instalado, eu cheguei a brincar alguns anos e tal. Aí ele falou que tinha aula disso na PUC do Rio de Janeiro, mas era só uma vez por ano. Isso foi logo depois do meu aniversário, 23 de dezembro, isso deve ter sido dia 27 de dezembro. Aí eu cheguei em casa e fui ver esse curso da PUC. Começava ali dia 5, 6 de janeiro. Realmente, uma vez por ano, mas já começa agora daqui a 2 semanas. Tem vaga. Fui lá gritando, né? Uhum. Eu cheguei lá gritando. Aí entrei nesse curso e aí já era um outro 3D Studio que se instalava no Windows. Isso foi em 99. E aí eu comecei a usar e comprei um livro, como a professora na época indicou. E aí foi uma paixão muito grande, assim. Mas em poucos meses, em 99, em poucos meses, assim, uma coisa derivou da outra. Porque ao começar a usar o Max
3D Studio, depois o nome passou a ter Max, 3D Studio Max. Depois tiraram o Studio e substituíram pelo S, 3ds Max. Eles ficam mudando. Eu não gostei quando mudaram, não. Eu não gostava de 3D Studio. Mas, enfim. E aí eu comecei a perceber uma coisa interessante aí, que hoje é algo tão óbvio, tão claro, tá todo mundo vendo isso na internet, mas a gente não tinha, né? A internet ali na época era aquela que você discava com IG, pagava pulso telefônico, discava, só entrava aos domingos para não deixar a família na miséria, porque ficava muito caro, essas coisas todas. E não tinha fórum ainda, nada disso, não tinha essas informações. O fato é que eu estava estudando 3D, eu estava fazendo ali já umas modelagens de personagem, que era poly by poly ali, né? Vértice a vértice, tudo mais. Até que eu comecei a ver que faltava mais sentimento artístico, né? Assim, eu estou tentando modelar personagens, mas como é a boca de uma pessoa? Estou colocando uma foto, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo observar. Tá feio, né? Pro que eu queria, tava feio. Então, daí eu entrei em contato com um amigo meu da escola que desenhava muito, a gente ainda tinha sempre muito contato. Aí eu falei, ô Paulinho, sabe de algum lugar que tem um curso legal de desenho? Aí ele, Albergue do Rio de Janeiro, eu ficava em Madureira. Aí eu fiquei um ano no Albergue, de 99 a 2000, se eu não me engano. E aí o professor, Carlos Alberto Evaristo, um artista aí de 1,94 m, eu acho, Nossa. cara que já tinha dado aula nas Belas Artes do Rio, ele muito bom, desenho bonito, vistoso, com formato, shapes bonitos. Eu me apaixonei assim por estar ali estudando com ele no albergue. Aí ele falou: Ó, eu tenho um estúdio. Quando você acabar o albergue, se você quiser, tá convidado para estudar lá com a gente. São vários alunos e tal. Só a galera que gosta mesmo de estudar, entendeu? Para valer. Aí eu fiquei depois mais 4 anos no estúdio dele. E assim eu fui observando, né? Porque se eu fazia um modelo em 3D, imprimia em 2D, óbvio, não tinha impressão Uhum. 3D. Eu imprimia e levava para ele. Pô, o que que você acha? Então ele no desenho ele mostrava coisas que poderiam melhorar aquilo. Sem contar que tinha aula, né? Era aula mesmo ali no estúdio dele. Então eu estudava só rosto, depois corpos, depois poses. Foram 4 anos de desenho artístico, junto com o 3D. Eu me formei em propaganda e publicidade, mas já sabendo que era de 3D que eu ia viver. Então foi assim, foi um passo atrás do outro. Só lembrando, na minha infância, meu pai é engenheiro mecânico, né? Ele foi gerente da Brahma Escola Antártica durante 30 e poucos anos. E Caramba. na época não tinha AutoCAD, ou se tinha, não sei, a gente não usava, era computador, eu era criança, a gente não tinha nem computador em casa. Então ele botava aquelas folhas, um papel manteiga, bem grande, assim, eu lembro da mesa da sala que era grandona, ele abria aquela folhona gigante e fazia aqueles desenhos de máquina pro trabalho, pra Brahma, entendeu? E uma vez que eu fui na Brahma, todo mundo, você é o filho do Danilo, meu Deus, o filho do Danilo. E eu cansei de ouvir, olha, se você tiver 1% da inteligência do teu pai, você vai dominar o mundo. Coisas assim. Não chega a 1% não, cheguei a meio. Mas aí meu pai abria, fazia aqueles desenhos, nossa, muito complicado de entender, aquele monte de válvula e tal. E aí eu criança gostava de desenhar muito futebol, até hoje eu gosto muito de futebol. Todo mundo tem defeitos, né? E aí eu desenhava, eu pegava aquelas cartolinas, desenhava um jogo inteiro rolando ali. Aí meu pai me ensinou, eu era criança, ele ensinou, não, perspectiva com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga. Então eu botava lá a redinha, baliza, tudo na perspectiva, tentava medir o tamanho dos bonequinhos para deixar na perspectiva. Então sempre teve. E um desenho desse ele tem ainda. Ele tem. Não sei se está com ele ou está com a minha mãe. E sempre foi esse incentivo. Só na adolescência que a gente começa a se preocupar em, sei lá, ficar com os amigos, ouvir uma música. Eu gostava muito de jogar futebol, então eu fui parando de desenhar. Mas tinha o 3D Studio lá na máquina que de vez em quando eu brincava. Aí na faculdade de publicidade, um professor fazia, e assim me indicou o curso da PUC, eu fui na PUC. O curso da PUC me indicou um livro na época, da Autodesk, que eu comprei, e a partir daí respiro arte
assim, desde aquela época, entendeu? Foi assim que começou. Ah, caramba. Seu pai, ele te apoiava assim desde o começo, assim, por exemplo, ele fazia Sim. desenhos mais técnicos, mas você passou a fazer desenhos mais artísticos. Ele queria que você fizesse desenhos mais técnicos? Não, não. Ele queria que eu estudasse na escola, né? Uhum. Que eu não tirasse nota baixa. Ele era um drama. Se vinha nota vermelha, fechava o tempo lá em casa, né? Nossa, sempre foi uma cobrança muito grande, que para criança é chato, né? Mas quando eu Aham. cresci, eu agradeci demais. Então sempre teve muita cobrança lá em casa para que eu estudasse. Você vê, se minha mãe 11 horas da noite abrisse meu caderno e visse que a letra tá feia, vem cá, falei para escrever isso com mais capricho. Vai reescrever tudo. Pô, mãe, mas eu tenho que acordar cedo para ir para a escola. Vai se ferrar. Você vai passar a madrugada então reescrevendo. Não quero saber. Falei para você escrever com mais carinho. E essa orelha aqui? Aí toda vez que tinha uma orelha na folha, a folha estava meio dobrada, ela dobrava minha orelha também. Dava uma puxadinha. Tá Nossa. vendo como é gostoso? Escreve. Aí, pô, reescreve. Não quer mais passar por isso? Tenha mais carinho quando for escrever. Escreva com calma, escreva mais bonito. Então, assim, era tudo. Tudo eles ficavam ali em cima, foi muita pressão, assim, mas foi bom, foi bem justo. E eu ia no limite, né? Assim, no limite do que dava para passar de ano, e minha escola era muito difícil, então tinha que ralar muito para passar no limite. Minha irmã, que era inteligentona, que praticamente não deu trabalho para os meus pais. Sua irmã é artista também? Não. Ela é fisioterapeuta, hoje é empresária e também já há muitos anos ela é coach também. Mas não esse coach que virou aí uma espécie de moda e meio bobo, não. Ela realmente é muito boa nisso. Ela fala muito melhor do que eu. Ela sempre foi minha inspiração, assim, ela e minha família, entendeu? Aham. E minha irmã, que é 5 anos mais velha, meus pais, sempre acharam muito bonito eu desenhar e nunca falou assim, ah, para de fazer isso, não vai dar futuro. Até porque é criança, né? Quem é que vai parar para reclamar disso? Quando eu, aos 18, 19 ali, que eu entro no curso de 3D, logo depois de desenho, falo, pai, quero viver disso aqui. Aí ele, bora, pô, manda bala. Tem maior talento para isso, manda bala. Nossa, isso é E na ótimo. época, foi. Eu não posso reclamar. Eu não tive nenhuma dificuldade na vida. O que eu digo é que o que a vida me deu era para eu ser melhor do que eu sou hoje. Era para eu ter tido um futuro melhor, entendeu? Então, todo o mérito aí do pouquinho que eu fiz na vida foi dos meus pais. E quando começou, a gente fica inseguro. Na época, hoje tem muita empresa, mas eu pensava assim, cara, tem a Blizzard, tem. É o que a gente ouvia falar, né? Eu falava, pai, mas é difícil, são poucos que podem entrar no mercado, não sei o quê. Ele disse, e daí? Você só precisa de uma vaga. Tem uma? Eu falei, se tiver uma no mundo, tu vai atrás dela, pô. Fiz nenhum filho covarde, não. Bora, cai dentro. Eu, vambora, vou então. Ele vai, porra. Tô te dizendo que tu vai. Vai com sangue no olho que ninguém te derruba. Meu pai sempre foi assim, entendeu? Até hoje ele é assim. Então, eu tendo isso em casa, eu nunca passei, nunca fui inseguro, né? Inclusive, briga na rua, eu tinha meus 14, 15 anos. Se brigasse na rua, chegasse em casa no dia seguinte eu não queria descer para brincar, mas pai, você não quer descer por quê? Ah, porque fulano quer me bater. Ah, não, tu vai descer e se ele vier, tu vai encarar. Hoje pode parecer, que pai ruim, mas a vida não, eles não me deixaram ser Nutella. Eu E acho eu que tá sempre, certo sempre teve até. esse trabalho de coragem, entendeu? Vambora, vambora. E minha mãe também, vai, Rafa. Pô, você sendo artista vai ser muito show, não sei o quê. Aí quando eu comecei a estudar aqueles desenhos feios, eles pegavam, mostravam pros outros, olha o desenho do meu filho. E eu, ai mãe, tu mostrou, tá feião. Tá não, tá lindo. Então eles sempre tiveram muito orgulho. Essa parte eu tive zero problemas, entendeu? Uhum. Nossa, isso é ótimo. Sim. Os meus pais, nossa, se eu for falar. Foi difícil. Foi difícil eles aceitarem. Eles só aceitaram quando eu comecei a ganhar dinheiro. Antes disso, de jeito nenhum. Quando o dinheiro entra, as coisas mudam, realmente em É. qualquer lugar. Aí pensa assim, ah, até que pode dar certo, né? É verdade. Mas Mas sabe o que acontece, sim. Vic? Sabe o que acontece? Criou-se na arte, isso de séculos para cá, tá? Criou-se uma ideia distorcida,
Criou-se uma propaganda muito ruim. Quando você chega e fala, pai, quero ser artista, não estou querendo ser preconceituoso, não, mas entenda, vai passar na cabeça de quase todos os pais um filmezinho rápido de você sentado no chão na Avenida Paulista, fazendo uma caricatura e pedindo esmola. É daí a preocupação. É de ver que, cara, vai viver de quê? Esses artistas estão tudo ferrado. Artista, como assim artista? Ah, eu vou ter uma banda. Banda, vai ficar lá na casa do amigo, batendo na bateria. Os anos passam e nada acontece. E não muda isso. Então, quando você fala, quero ser um desenhista, ele imagina você fazendo uma arte qualquer na rua e pedindo dinheiro, pedindo esmola. Não estou dizendo que quem está pedindo esmola seja algo que diminua essa pessoa, não é isso. Mas o pai, ele está sempre preocupado com com o que vai ser de você quando ele se for. Seguindo a Sim. ordem natural das coisas, os pais vão primeiro. Uma vez perguntaram para o Leandro Carnal, mandaram uma. Leandro Carnal, gosto muito dele. Mandaram para ele uma carta dizendo: Olha, eu quero ser, acho que filósofo, alguma coisa assim. Meu pai não quer que eu seja. É a mesma coisa quando você fala, quero ser filósofo. Ele vai ficar o dia inteiro falando bobeira e olhando para o céu. Vai ser um professor e ganhar pouco. Entendeu? Todo mundo diz, vamos amar professores, valorizar, mas quando você fala, vou ser professor, ai meu Deus do céu. E aí ele falou assim pro menino: Olha, seu pai, sua mãe são as únicas pessoas na vida que realmente te amam. O resto é amigo vai embora na vida. Mas seus pais realmente eles gostam de vocês, são os únicos que realmente se preocupam. E justamente por essa preocupação, e ele tem que se preocupar, de fato é o papel dele, que ele realmente vai ficar assustado com algumas escolhas que você faz. Agora, foi o que o canal falou. Ele também, seguindo a ordem natural das coisas, ele não vai estar com você no final da sua vida para saber se valeu a pena o que você quis seguir. Então vai muito de olhar no olho do pai e dizer, pai, eu quero ser artista, isso aqui, esse é o mundo. Tá vendo esse monte de coisa, de jogo, de filme, do que for que você imaginar, tem muita gente fazendo, tá aqui, são essas pessoas que trabalham nisso, tem aqui vários exemplos, esse mercado hoje, só do game, fatura mais do que cinema hoje no mundo inteiro. É isso aqui, ó, faz uma planilha, mostra pro pai, é isso aqui. Na minha casa, assim, conversa com os meus pais sempre foram muito abertas, inclusive íntimas. Entendeu? Mãe, tô com uma namorada aí. E falava coisas realmente. Mãe, eu tô querendo fazer tal coisa, é assim mesmo. Você acha que eu devo falar com ela assim? Com ela assim? Não, não fala isso. Isso é Uhum. grosseria. Não fala assim com ela. Era o nível de papo. Como se minha mãe fosse um amigo assim que você conta, pô, tô apaixonado por aquela menina, como é que eu faço e tal. Então sempre foi muito aberto lá em casa os papos, sabe? Inclusive para falar de profissão. E aí, eu vejo que tem algumas pessoas, não estou dizendo que seja você, Vicky, mas algumas pessoas têm uma relação tá um pouco distante dos pais, não conseguem estabelecer um caminho de conversa. Se Sim. quer o apoio dos pais, tem que fazer uma planilha aqui, mostrar dados, mostrar valores, mostrar tudo isso e dizer: esse é o mundo, é essa arte aqui que eu quero fazer, Eu acho é isso aqui que que eu quero viver. o caso da minha família foi o seguinte: na minha família tem muito artista frustrado, que a gente Uhum. fala. É gente que. É uma família de desenhistas. Todo mundo. Quase todos os meus tios já desenharam. Se não foram desenhistas, eles tocavam. E ninguém deu certo nisso, entendeu? Inclusive, eu tenho um tio que ele foi durante muito tempo uma das minhas maiores inspirações. Porque, cara, esse meu tio ele é tão incrível assim na arte que ele começou a fazer uma história em quadrinho com a caneta Bic. Ele, tipo, ele não tinha recurso. Minha família era bem pobre, sabe? E aí ele começou a fazer a história com a caneta Bic, sabe? E quando eu olhei aquilo que ele fez, eu, tipo, meu Deus, eu não acredito que meu tio não deu certo com isso, sabe? Eu não acreditei. E aí, por ter esse histórico já na minha família, meu pai se sentiu mais inseguro. Porque meu pai também desenhava quando ele era novo, esculpia.
Ele falava que era chamado para pintar a parede de escola, fazer aquelas artes em parede de escola. Ele fez um Uhum. monte, assim. Enfim, aí eu acho que foi mais uma insegurança, assim. Mas lá em casa a gente sempre foi aberto até demais nos outros assuntos, assim, no geral. Uhum. O lance, assim, vou ser bem realista com esse lance da arte. Uma pessoa aprende a desenhar. E aí chegam as pessoas, quanto é que você cobra aí para fazer encomenda? A palavra encomenda, gente, parece que está falando de outra coisa. Quanto é que você cobra por encomenda? Porque eu vou casar, eu quero um desenho com a minha noiva. Não, eu não trabalho para esse tipo de pessoa, eu trabalho para empresa. Eu não pego caricatura para. Eu faço para amigo de graça, se quiser. Mas eu não pego assim. Ah, o mural da escola. Eu entendo, é assim, é completamente honroso alguém. As pessoas fazem isso, só que a gente aprende que para viver realmente de arte, não é o cara ali da padaria que fala, eu quero um logo, eu quero um mascote, vai ficar querendo, pede para outra pessoa. Nosso Sim, cliente não pode ser esse. A gente tem que ir atrás de indústrias mesmo de jogos ou de filmes, seja o que for. Porque, porque realmente eu não trabalho para quem não entende o valor da arte. Eu não trabalho para quem não sabe diferenciar o bonito do feio. Eu não trabalho para quem não sabe o valor que aquilo tem, a demora que aquilo é. Quando já é um amigo que pede alguma coisa, toma. Eu faço mesmo de graça para amigo. Nem cobro, porque, Rafa, mas eu queria pagar algo, mas o que você quer pagar, no que eu cobraria, você não pode pagar. Não é fortuna, não, mas ninguém tá imaginando em te pagar por um mascote 3D, sei lá, R$ 10.000, um amigo teu. Tá sim, achando que você vai cobrar R$ 100. Fala, não, não cobro 100, te dou de graça. sim. Vicky, o meio da arte, ele, durante muito tempo, ele nunca teve lastro, sabe? É meio que vai fazendo, muitos nem fazem faculdade, vai arrumando o seu jeitinho de fazer e não entende não tem aulas como numa faculdade de publicidade que eu tive aula de empreendedorismo, um monte de coisas. Isso Para ajuda publicidade, né? bastante. Ajuda Sim, bastante. O o artista ele tem artista que ser empreendedor de uma certa forma. tem que ser. E tem que entender de Tem que ser. finança, tem que saber que um mês você vai ter um cliente bom, no próximo você não vai. Então você tem que saber planejar o seu dinheiro. Tem que ser, Vic. Tem que ser. Porque aquela representação clássica do artista muito tímido, cabeça baixa, que tem dificuldade de falar de si mesmo e tal, é uma galinha de ovos de ouro na mão de um espertalhão. A galera ganha muito dinheiro em cima de artista. Entendeu? E a pessoa ela tem que saber fazer da arte dela algo que realmente valha. Porque é muito sem lastro a profissão. Quando começaram a surgir faculdades disso, rapidinho distorceu. No mundo inteiro, assim que começaram faculdades de arte, não, peraí, vamos formar pessoas que entendam conceitos básicos do desenvolvimento pessoal, de precisão não só técnica, mas precisão artística, de trabalhos de percepção intensos e também de o que você vai fazer com a sua arte. Você precisa aprender a ganhar dinheiro com ela. Quando começam a surgir as primeiras faculdades, muito cedo elas se transformam, elas se convertem para um tipo de faculdade que não é exatamente o que a gente estuda. Muito cedo a maioria virou arte moderna e não aceitam o que não seja moderno. Não estou aqui para falar mal deles, não. Estou dizendo, não é o que a gente faz. Então, por exemplo, você entra numa faculdade hoje de belas artes em algum país. Você vai fazer escultura. Você vai entortar uns ferros, vai fazer umas coisas abstratas. Você vai, não, na minha escultura eu vou fazer um rosto humano. Eles ficam incomodados. Não, não, não. Não faz. Isso é literal. Isso é sem alma. Tem Sim, enfim, tem uma sociedade que entrou aí e esculhambou a coisa. Até um certo ponto. E aí você tem uma na Rússia que sobreviveu, que estuda-se arte. E você tem uma na Itália também. A Rússia é em Moscou e a da Itália é Florença. Academia de Florença. São os poucos que sobreviveram.
né? O próprio Karl Kopinski, que é um desenhista fenomenal, a galera deve seguir. É, eu sigo Ele falou que ele. isso, Adoro. ele fez faculdade, tem uma entrevista dele que ele fez faculdade de artes na Inglaterra. E aí ele dizia assim para as pessoas: eu quero desenhar pessoas. Aí eles: não, não, você vai desenhar esse abstrato. Aí ele: mas eu quero pessoas. Aí os professores diziam: cadê a alma, a agonia, pessoa literal? Ah, pô, enfim, ele sai e segue o caminho dele. Aí você diz assim: Vicky, eu quero ser engenheira. Então, Vicky, tem a aula um, a aula 2 organizada por pessoas que entendem daquilo ali, que é diferente de você dizer, eu quero ser um artista, e você abre o YouTube. Aí você vê vídeos que você não está pronto para eles. Vou te dar um exemplo, Vic. Às vezes eu falo de um vídeo, hoje mesmo a gente vai entrar nos assuntos um pouco complicados. Então eu vou falar de um vídeo ali da questão do fluxo, do fluxo das formas, da história que aquilo tem, do ritmo que aquilo tem, que as forças que guiam não só os gestos, mas os gestos das massas também, não só onde estão os braços e pernas, o gesto da massa, o movimento, tudo isso. Qual o controle que eu tenho de quem está vendo? Às vezes quem está vendo tá como eu estava no início dos meus desenhos. Pô. Se o meu professor, no primeiro dia de aula, viesse com esse negócio, enquanto eu ainda estou tremendo, não consigo nem fazer um rosto, só ia me achatar no chão. Ou às vezes, Vicky, tem crianças vendo nossas lives. Sim. Criança, quando eu era criança, eu desenhava sem estar perturbado se aquilo ali tinha perspectiva. Bom, no caso da perspectiva, até tinha. Mas assim, se o desenho estava bonito, se tinha forma, se tinha sentimento, se tinha direcionamento, se tinha uma boa composição. Você nem sabe que isso existe, você só está se divertindo como uma criança. E eu Sim. tive paz para fazer um desenho só por me divertir. Você vê as crianças hoje de 8 anos que não conseguem ficar satisfeitos com o desenho delas, porque vão no YouTube, aí cai num vídeo de um adulto falando para um outro tipo de pessoa assim: não, observe que essas formas precisam ter mais curvas, que isso precisa ter uma continuidade melhor, repara nessas massas que vêm para cá. Aí ele começa a olhar para o desenho dele e dizer: ai, o meu não tem, o meu não tem. E ficam ansiosos, ficam tristes. Se você entra numa faculdade, por exemplo, se medicina fosse assim, aprende-se no YouTube. Você na aula um do nada vê um cara fazendo um transplante do coração. Aí vai você tentar em alguém, vai matar. Mas isso não acontece porque é controlado. Você vai numa faculdade de medicina, você vai ter aula um e a aula um não é transplante de coração. Existe muitas pessoas que já no passar dos séculos, inclusive, discutiram qual seria a melhor coisa a se ensinar na aula um. Isso está sempre mudando e reajustando. Na aula 2, na aula 3, na aula 4. Tem todo um processo ali. Já a gente é muito solto. Vê um vídeo no YouTube aqui, entende-se sim de outra forma completamente diferente. Por quê? Porque você abre um canal de alguém e tem ali um monte de vídeos. E você não é obrigado a ver o vídeo um para ir pro 2. Você pode ir pro 2. Você pode ir pro 10, pro 30. Nem Você sempre pode as coisas estão pular na ordem. e não e pegar a informação pela metade. Exato. Você pode pegar informações conflitantes e não perceber. Sim. Porque existem filosofias diferentes de caminho. E aí uma pessoa, por exemplo, compra um curso, beleza, ela tem um curso. Mas ela acha que, pô, só o curso ela vai ser médio. Se ela faz curso e mais um monte de vídeo no YouTube, aí ela fica muito boa. Aí ela vai pro YouTube. Só que se ela não perceber, peraí, esse cara tá indo para um outro método que é até o desenvolvimento pessoal é diferente na forma como ele está pensando no desenho, tá? Você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui. O Maurício Takiguchi, o desenho dele é praticamente massas em movimento. Lembra-se até a forma de se esculpir, só que é no papel. São as formas das massas, como essas massas se conectam, o espaçamento é uma percepção bem diferente. E aí a pessoa começa a estudar com ele, vamos supor, mas aí vai no YouTube e começa a ver como desenhar um rosto. Aí você vai ver o cara fazendo um círculo, uma linha, cruz, e ensina outra forma, que é outro método, é outra percepção, é outro tipo de desenvolvimento. E começam também a causar conflitos. Aí você não tem nada relacionado a empreendedorismo. Porque você está na internet só vendo pessoas
fazendo coisas. Você não tem gestão financeira. Tudo isso tem que ir meio que catando, olhando coisas na internet, catando informação. Então é muito sem lastro, entende? Sim. E quando se juntaram para fazer alguma coisa, foi em prol de galerias e aquilo ganhou uma direção única. Então complica muito. Então, por isso que quando a gente fala, pai, você é um artista, não foi o meu caso, mas eu tenho um amigo, se você tiver aí, grande abraço, ele falou que queria fazer esses bonecos e tal. Aí o pai dele falou assim, mas tu vai fazer o que com isso? Vender em feira hippie? Peraí, foi boa. E que ele imaginou o filho numa feira hippie, todo mundo lá, pô, tô aqui fazendo uma luz, pô, pô, e tô aqui fazendo um som, um brilho, uma luz, um contato, todo mundo ali, uou, paz e amor. Que ele já pensa naquele hippie caricaturado, tudo Sim. aquilo, né? E, pô, vou fazer isso aqui, pô, R$ 10, R$ 10, vai lá, leva aí. Tá bom, irmão, paga um shopping também que tá funcionando. E ele se preocupa. Cabe, às vezes, mostrar, dizer assim, não, é isso aqui. Isso é uma profissão, tem lastro, tem direção, tem um mundo gigantesco que só cresce. Né? O celular nem foi feito para isso, começou a aguentar jogo, já encheu de empresa para isso. Então, jogos, filmes, séries, isso está entrando em tudo quanto é buraco que aguentar. Estão vindo novas plataformas de streaming, de tudo. Então, o mercado está aquecendo e que é grande, é sério, é responsável até um certo ponto. Mas é isso, a arte ela funciona no meio da insegurança. Tudo na arte para mim, Vic, para mim, né? Também não quero ser aqui o dono da verdade. Para mim, a gente vê como a insegurança incomoda pessoas que querem estudar arte e os seus pais, né? Uhum. Só que a arte, ela é uma caravela no meio de um oceano. A arte lidar com isso. Ela vive no mundo de segurança. O mar em que essa caravela anda é um mar de insegurança em tudo. Eu boto isso mais escuro ou mais claro? Inclino mais esse personagem? Mais verde, mais azul? Tá legal? Não tô conseguindo evoluir. O que tá mudando? Vão gostar? Não vão? Nossa, isso aqui tá legal. Bota essa armadura? Não, essa peça. Eu ganho com isso? Eu entro nessa empresa? Eu não entro? É insegurança em todos os aspectos. Será que eu consigo? Será que esse lance do talento, que até hoje preocupa muita gente, é o que exatamente isso? Eu tenho? Eu nasci com esse presente divino? Eu consigo desenvolver? E aí você vê que muitas das perguntas que surgem na internet, elas estão relacionadas a alguma insegurança. Você acha que uma pessoa evolui sem talento? Você acha que talento é tudo? Você acha que dá para viver disso? Quanto a pessoa ganha? São perguntas de quem está preocupado. Só que para mim, eu sempre vi a arte como a insegurança, eu abracei ela, porque ela é a essência daquilo tudo. Inclusive na hora que você está criando, como é que essa cena vai ser? É um tempo inteiro experimentação, tentativa e erro, mexe aqui, mexe ali, altera, altera. Quando Sim. você altera para cá, para lá, é uma insegurança do tipo, para cá não tá bom, jogo para lá, são dúvidas em vários aspectos. Então, em vários níveis, as dúvidas vão surgir. O fato hoje, Vic, é que você pega Uber e pergunta para o motorista do Uber, e aí, cara, o que você faz, tal? Você já sempre fez Uber? Não, eu sou engenheiro. O mundo tá difícil para todo mundo. Então, ser um engenheiro, ser um advogado, também não é chance de sucesso. Também não é Sim. certeza, desculpa, de sucesso, de segurança, aquela coisa do emprego seguro. O mundo mudou muito. E muitos pais não estão percebendo o que está acontecendo. A época em que você tinha um diploma, colava na parede, tirando medicina, né? Mas você tinha um diploma, colava na parede, vivia a vida inteira naquela profissão.
essa época acabou. Acabou. Você está o tempo inteiro adaptando, 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 adaptando. Não, hoje em Você, dia você tem que saber de marketing, não sim, só empreendedorismo, você tem que saber de marketing digital, como administrar as mídias, como fazer engajamento, isso em todas as áreas. Não só arte, mas tipo, engenheiro também tem que fazer isso, advogado também tem que fazer isso. sim, sim. E você está o tempo inteiro tendo que ser flexível, aceitar a mudança, se adaptar. É o tempo inteiro um processo de adaptação. Na arte, vem uma tecnologia, isso aqui a gente fazia na mão, agora o robô está fazendo. Então o que, que ele não faz? Não faz tal coisa, então eu vou me adaptar para isso. Não tem como fugir disso. Esse é o mundo hoje. Você vê, por exemplo, um advogado. Eu já conversei com advogados e eles todos estão descrentes com a inteligência artificial. Não sabem o que está por vir. Existem sistemas que analisam processos. Esses sistemas estão evoluindo. Eles pegam um monte de. Por exemplo, você vai ali e diz. Processo pequeno, vamos dizer. Processo com a sua companhia de internet, que te cobrou dobrado, não quer devolver e tal. Então, estão sendo feitos sistemas para que você entre ali, mostre qual é todo o problema. Ele já manda para o juiz tudo pronto, já dizendo, ó, tá aqui, tantas milhões de pessoas já tiveram esse problema aí com, sei lá, 90% de compatibilidade com o meu cliente, e nesses tantos problemas de 90% de compatibilidade com o caso do meu cliente, eles ganharam a causa. Tem aqui mais não sei quantas causas aqui com 83% de compatibilidade com o meu cliente, que também ganharam a causa. E não sei. E é um trabalho que, assim, ninguém mais quer tolerar o outro. Quer saber? Não tem que ligar para advogado. Alguns são gente boa, outros são safados. Quer saber? Esse sistema está resolvendo para mim. Vai. Aí você diz, não, mas sempre vai precisar de advogado. Aí a gente romantiza para dar aquele soco na mesa, no meio daquela multidão no fórum e fazer aquele discurso igual filmes que a gente vê nos Estados Unidos. Isso é para defender causas gigantes. Vão sobrando menos pessoas. Então esses advogados vão ter que se adaptar e fazer outras coisas. Ô Vicky, minha vida inteira eu vi Globo, 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 Globo era maior, a Globo não sei o quê, a Globo mandava em tudo, a Globo dona de tudo. Essas, esses canais de televisão estão tendo que se reinventar, Então, porque não, porque a nova geração não vê mais Globo, novela, acabou. aqui mesmo a gente tem TV, mas a gente não tem canal nenhum aqui. A gente Eu também não. só assiste Netflix, Amazon Sim, Prime, YouTube e só. sim. Ainda é um nicho pequeno? É. Só que muita gente já está tendo celular, tá direto no YouTube. Todo mundo tem que se reinventar. Aí você está vendo a criptomoeda, que isso é algo que, se o governo e o banco não se reinventarem, eles vão ter que simplesmente arbitrar e proibir, igual fizeram já em alguns países. Sim. Tá proibido ou morre, ou vai para cadeia. Porque você diz assim, cara, eu sou dono de uma emissora de televisão, ó, que lindo, já tá na corda bamba. Porque a transformação é muito rápida e não para, não para. Então, essas coisas, poucas faculdades estão abordando. A galera ainda está ali, dura, naquela mesma aulinha. Vou Sim. falar, não vou romantizar professor, não. Tem uma galera grande que já dá aula há muito tempo que é muito preguiçosa. Não se adapta, não vê o que está acontecendo, não traz coisas novas. Não é E esse não gosta romance. da mudança, às vezes luta contra Não, até. isso, isso. Tem mudança que eu até acho ruim, mas eu já entendi que o que eu acho não importa. Ela veio e ela vai ficar. Não depende de eu querer. Eu acho que ela é ruim, mas a maioria gostou. Se a maioria gostou, ela vai acontecer e eu vou ter que aceitar. E essa mudança é o tempo inteiro, não para, entendeu? E está cada vez mais rápido. Então, você pega tudo isso no meio de uma profissão que nunca teve tanto lastro. É uma coisa meio que, pô, desde pequeno desenha, mó talentoso. Aí ele vai fazendo e vai vendo o que dá. Aí chega alguém e fala assim: desenha aqui pra mim, quanto custa? O próprio cara fica sem graça de dizer: É, não, pô, vê aí. Que isso, gente? não sabe nem Não é assim. cobrar. Não, não é assim. Tem que ter contrato.
Aí eu vejo a galera, porque fulano não quer me pagar, cadê o contrato? Não fiz, não. É como qualquer outro trabalho, tem que ter o contrato direitinho ali de atraso. Se atrasar aqui, você paga mais. Se eu atrasar aqui, eu te pago. Aqui tem que ser tudo certinho. Só que onde as pessoas aprendem isso? Quebrando a cara na vida, Sim. entendeu? Só que chegou num momento em que até profissões ditas seguras, Não são mais cirurgião. seguras. Né? A gente conversou com um cirurgião, ele está indo em vários simpósios na Europa. Ele falou o seguinte, ó, tá bravo. A máquina vai ganhar. Vai. E a precisão dela, quando ela entrar, os caras já estão se adaptando e estudando outra coisa na medicina. Não, tem um colega nosso que o pai dele, se eu não me engano, contratou para fazer um aplicativo para ele que mostra como fazer cirurgia no cérebro, entendeu? E aí é com 3D e tudo, entendeu? E quando ele vai ensinar alguém, ele usa isso para ensinar. Não precisa nem de outras formas assim de ensinar, sabe? Tanto que tá avançando. Sim. Sabe que as pessoas veem, Vi, que mas o computador é um negócio limitado. Não. Quem está fazendo isso são pessoas. São engenheiros Sim, que estão estudando igual um louco. Você diz assim, essa profissão o engenheiro não consegue fazer nada para derrubar. Você não acredita, mas ele acredita. Então ele está passando dia e noite no laboratório tentando um jeito. Aí veio pandemia, que quebrou um monte de lugar e obrigou as empresas a dizerem o seguinte, vamos robotizar para reduzir gente. Senão a gente quebra. Isso não é só na nossa profissão não, tá? Não adianta mudar, tá ferrado do mesmo jeito. É em todas as profissões. Tudo, sim, entendeu? Então, você vê, por exemplo, o meu sistema. O aluno paga, o negócio já envia nota fiscal para o governo, que já calcula imposto, que já manda para mim, e não tem ninguém ali. É um sistema que faz isso. Então, se fosse no passado, eu teria que ter vários setores ali. Uma pessoa só para emitir nota fiscal. Em cada mensalidade, emitir uma a uma. sim. Hoje não. Hoje tem sistema. Então você consegue baratear as coisas. Ué, quando você imaginou que você podia ver no Netflix por 45, R$ 50 filme pra caramba? Se antes na locadora era o que seria hoje uns R$ 20 o aluguel de um filme. Sim. Barateou muito. Só que Barateou. esse barateamento significa menos gente na empresa, porque salário de um monte de funcionário vai encarecer qualquer produto, qualquer negócio. Então isso é uma coisa complicada para todas as profissões. Programador, ninguém está entendendo o que está acontecendo direito. Então você soma isso, a nossa profissão. E aí é normal que pessoas às vezes estejam se sentindo perdidas. Se não estiver se sentindo perdida, se estiver muito seguro, vai tomar uma banda e não vai nem ver da onde. Porque quando você está se sentindo perdido, você está pelo menos atento. Entendeu? Sim, com certeza. Uma insegurança mesmo que eu ando sentindo, porque eu já peguei essa época moderna, né? Assim, de que a ansiedade reina, você tem que fazer tudo no mais rápido possível. Enfim, é que eu vejo tanto conteúdo, tanto pack de referência, tanta coisa disponível, tanta coisa melhorando, que nem teve. Agora saiu, né, o MetaHuman, que dá pra você usar nos seus Uhum. modelos, etc. Que eu fico, como eu posso dizer, me sentindo que eu não tenho direito de reclamar de que eu não tô aprendendo, entendeu? Porque tá tudo ali disponível para aprender, então eu tenho que aprender rápido. E isso às vezes me gera ansiedade, porque tá tudo disponível, eu tenho que aprender rápido. Só que não é assim. Não é Uhum. assim. Por mais que as coisas avancem, as pessoas precisam de um tempo para avançar com elas. E isso é bem complicado, assim. Eu acho que é a maior questão, assim. Pode ser que um dia chegue um nível que as coisas vão estar tão rápidas que as pessoas talvez não vão ter psicológico para acompanhar, sabe? Vai ter que escolher um caminho, assim, e seguir aquele caminho ali que talvez ela consiga manter o ritmo, entendeu? Porque na arte mesmo eu sinto bastante isso. Tem muita gente que fala que eu ainda tô nova, né, assim, e ainda mais a experiência que eu já tenho, porque eu comecei com 20 anos, né? E eu Uhum. fiz 27 esse ano.
E tô largando já a ilustração para mudar de área, que é ir pro 3D. Mas quando eu tava pensando em fazer essa mudança, me gerou muita insegurança, porque tava saindo muitos softwares novos e os que eu conhecia, os que eu já tinha mexido, o pessoal tava aos poucos parando, né? Então eu decidi começar, assim, na época eu comecei. Quando passou pela minha cabeça a primeira vez, eu comecei no ZBrush, né? Mas hoje em dia eu tô mexendo com Blender. E eu tô vendo o tanto que o Blender tá avançando e tem muita Uhum. gente parando de usar o Maya. E aí, na época eu pensei, vou aprender pelo Maya. Só que hoje eu percebo que eu fiz uma escolha boa em ter ido direto pro Blender, em vez de ter ido pro Maya. Mas um monte de gente que, né, com o crescimento do Blender, que tem essa resistência em ir pro Blender, já tá começando a reclamar, sabe? Porque o Blender tá crescendo. Enfim, é uma insegurança, assim, que eu sinto e que eu tinha muito medo, assim, de migrar pro 3D. Então, a questão da insegurança e o que você falou também da ansiedade. Começando na insegurança, e esse lance do software que você falou, eu comecei no 3D Studio em 1995, que ele virou 3D Studio Max, depois virou 3ds Max. Só que de 2000, 99 a 99, na verdade, até 3, 4 meses atrás, o Max eu usei muito, quase minha vida inteira. Rigging, programação, Max Script ali dentro, conheci o software inteiro. E o Maya eu comecei ali em 2004, estudei, mas eu ficava estudando devagarinho. Quando chegou em 2009, 2010, na verdade, eu comecei a estudar muito. Então eu fiquei no Max e no Maya. Eu posso dizer que estudando sério, sério, eu tenho 10 anos de Maya e 21, 22 já quase, de Max. Nossa, bastante tempo. Peguei o Blender. Não, vamos ver o que é isso. Eu descobri duas coisas no Blender. Minha visão é aquilo. Eu posso estar errado. Outras pessoas podem, pode às vezes não ser uma questão de certo ou errado, pode ser uma questão de sensação também de cada um, de como cada um percebe. Mas qual foi a minha visão? Comparando o Max e Maya, né, vamos botar os dois no mesmo pacote, com o Blender. Para mim, o Max e o Maya são ótimos, ótimos, maravilhosos programas do século XX. Foram feitos no século XX e eles continuam com cara de programa de final do século XX. O Blender, que também começou lá atrás, não tiveram pudor nenhum em mudar, em reprogramar. E colocou o programa, na minha visão, no século XXI. Leve, 200 meguinha, pum, baixou, acabou. Olha, o meu computador tá com RAM que tá caindo aqui, eu não tô conseguindo nem colocar dentro de tanta RAM que o meu computador tem. É uma placa de vídeo do caramba, é uma máquina que eu tenho. E o Max tava levando tipo 3 minutos para abrir. E quando abre, ficam aquelas viewports travadas. Aí dá um tempinho, destrava uma, destrava a segunda, daqui a pouco libera. O Maya também, uma lentidão. E aí você baixa um programa ali, pum, já está na tua máquina, pequenininho, abriu, já foi. Bugar, buga igual os outros, tá? Vou ser bem sincero. Mas ele é muito direto ao ponto. Eu tô aqui na viewport, fazendo um monte de coisas e vendo em tempo real o que está acontecendo. Quem que for aí ver o Ben Mauro, é um artista, Ben Mauro. Tá fazendo toda uma história em quadrinho utilizando Eevee, que é o render em tempo real, e imitando o engine de game dentro do Blender. Aí eu vejo que o Blender tá fazendo negócio com tudo que tá acontecendo de bom aí. Unreal é uma empresa que não para de evoluir. Eles estão no século XXI. Aí eu fui nos canais de YouTube do Blender, que eu conheço tudo quanto é canal de Max Maia. É outro tipo de filosofia. Tem os chatos também, mas tem militante de tudo. Não, Tem todo. militante até de marca de palito de dente. Tu vai É, ver que se eles se encontrarem, eles brigam. qualquer área vai ter militante. Mas é uma galera que funciona diferente. É outra. Ó, tá aí. Quem é do Blender vai reconhecer esse cara. Ian, Jan Ian Scope. Hubbard. Ah, não, achei que. Ian Hubbard. Com H, né? Ian Hubbard. Ou é Ian Hubbard ou Ian Hubbard. Cara, depois procurem no YouTube. O que ele faz é uma outra forma de se pensar. A gente mapeava até o parafuso.
Aquela coisa do preciosismo, como se a câmera do nada fosse abandonar toda a cena, ia colar lá na parede onde tem um parafuso e dar um 360 em volta do parafuso. Não, é outro pensamento, é um pensamento de enganar quem está olhando, fazendo o que está fora, o que está longe, dar a entender que aquilo é algo, o que está perto tem mais detalhes. A forma como ele trabalha, a beleza com que ele faz, é uma comunidade que eu vi na minha visão, não é verdade absoluta. Eu sinto que eles são muito mais de propagação de informação. Uma comunidade que, tirando os chatos, né, os militares, tem uma. Ou seja, eu olhei, eu não tive pudor nenhum em pegar o Max, o Maia, desinstalar da minha máquina. Inclusive, eu comprei o Maia e o Max, uns 6 anos atrás. Ou 7, não lembro. Aí eles fizeram agora assim: ah, não, professor é de graça. Você só bastava botar professor ou aluno. Agora não, você tem que ser professor de uma universidade específica que eles têm o controle, aí você. O Blender, eu vou começar a pagar agora. Aquele. Você pode pagar a mensalidade para ajudar. E para que outras pessoas possam ter de graça, eu quero pagar por mês, que seja. Sim, E aí a gente ajuda a coisa funcionar e para que fique de graça para outros que ainda não estão trabalhando. sim. Desinstalei o Max e o Maia e mudei completamente, sem pudor. Ah, mas eu amo o Max. A história dele na minha vida nunca mais vou esquecer. Mas eu me transformo, entendeu? Beleza. Se eu mudar agora para um país que é gelo, pô, show. Vou me apaixonar por andar de casaco o dia inteiro. Eu sou assim, eu tento me adaptar. Então, tô no Blender, resolvi ficar nele. É leve, é rápido, é direto ao ponto. Não tem todas as ferramentas dos outros programas, mas porque eu vi que não precisa. Ele é leve. Você quer ver uma coisa, ô Vic? Você tem lá uma forma de suavização de serrilhado no render no Max. Aí, 2 anos depois, alguém faz outra forma de suavização. Ficam as duas lá. Aí o outro vai e faz outro. Aí quando tu abre ali, suavizador de serrilhado, tem 500 cálculos. Qual que eu uso? Não, todos esses daqui são abandonados. Só esses dois são bons, o resto é antigo. Mas por que que tá ali? Ah, porque o programador, o barbudão que tá lá há 50 anos naquela empresa, que programou isso. Ele é grande aqui dentro. Se alguém tirar isso, até convencer uma empresa grande dessa a se modificar, a fazer o que o Blender fez, reestruturou do nada o software, do zero, reprogramou tudo. Até fazer isso é tanta discussão, é tanta gente. E o Blender não, ele é mutável com velocidade. Isso é necessário para o mundo de hoje. Aí Sim. você vai ver os plugins do Blender, segue a mesma filosofia. Pô, já que o Blender é de graça, vamos botar o plugin baratinho, pô. E ganha na quantidade. Ao invés do cara botar R$ 1.000 no plugin, bota no máximo US$ 20. E muitos deles são gratuitos. Eles colocam na página do GitHub gratuito e colocam no Blender Market pago. E aí você tem a Sim, escolha de instalar ele gratuito ou sim, pagar para contribuir. Eu acho isso muito exato. interessante, mas eu percebo que geralmente o pessoal assim do open source, código aberto, etc, eles realmente têm essa filosofia de compartilhar mais, de ensinar mais, de querer mostrar que você consegue fazer tudo com aquilo também igual aos outros, entendeu? Porque o Sim. pessoal do open source já é a filosofia, né? O código é aberto, você pode ver já. Então é claro que você, se você quer melhorar o programa, você pode você mesmo ir lá e criar um plugin para ajudar o programa, entendeu? Inclusive tem um artista que eu gosto muito, que assim, ele não é um cara da anatomia, assim, tudo, igual a você, mas ele tem um estilozinho, assim, mais fofo, sabe? Mais cartoonizado e tal. Só que ele manda muito bem, assim, na escultura no Blender, né? Nesse sentido, ele consegue fazer bem essa iluminação, etc. E aí ele também sabe programar. Aí ele foi fazendo umas alterações no Blender dele e ele foi sugerindo, né, pro Blender, né? E ele entrou no time do Blender. Eu não sei se o pessoal conhece, mas é o Pablo do Barro. Uhum. Enfim, ele manda muito bem. E aí ele mesmo tenta criar algumas coisas para o sculpt do Blender melhorar. Então, desde quando ele entrou no time do Blender, tá tendo muita mudança na parte de escultura, porque ele tá fazendo isso. Mas o cara teve que ser artista e programador para conseguir saber exatamente onde melhorar na ferramenta na parte do sculpt.
Eu sei que eu tô gostando muito, assim, tudo de novo, assim. E ele é uma das primeiras pessoas a sempre mostrar, assim, as atualizações nessa parte de sculpt. É bem interessante. Sim, sim, é isso, entendeu? Então, se amanhã vier algo melhor que o Blender, eu pulo, entendeu? Então não tenho essa. Eu vou ter carinho pelo software a vida inteira, mas se tiver que mudar em alguma coisa na minha pipeline. Aí você vê, você também falou da questão de ansiedade, ô Vic. Tem um negócio interessante aí que você pontuou da velocidade com que as coisas estão acontecendo e você se sente mal em não aprender mais rápido ou melhor ou do jeito que queria. Você tem tanta coisa hoje e antes tinha menos e as pessoas tinham que se virar. Quando, por exemplo, Cris Costa começou, era mato, só tinha mato. E ele foi arrumando um jeito de fazer aquilo. Aí hoje a gente pensa, poxa, tem tanta coisa à nossa volta, eu sou um inútil em não aprender tão rápido, eu não sou tão bom. Então, tem um detalhe importante aí. Você pode usar muito tutorial, tecnologia, o que for disponível. E essas coisas aceleram o aprendizado, ou aceleram o que for e o que der para acelerar. Mas existe uma coisa que não se acelera, e é por isso que eu acredito que esteja todo mundo com problema de ansiedade. Eu também tive. É a biologia. O nosso lado humano, ele é a mesma coisa. Você é o mesmo homem ou mulher lá das cavernas que tem que se engravidar. São 9 meses para o neném nascer. Tem o tempo biológico das coisas. Tempo de amadurecimento das coisas. Eu antes não tinha 500 tutoriais. Hoje eu tenho 500. Mas o meu cérebro continua um cérebro que tem características biológicas e isso não foi modificado. O que foi modificado são coisas externas, técnicas, tutoriais, vídeos. Mas o meu tempo de amadurecimento, ele é o mesmo de qualquer ser humano. Isso não foi acelerado. Então, algumas coisas à nossa volta tá correndo mais rápido do que a nossa biologia consegue correr, consegue entender, consegue amadurecer. Então, você vê 500 tutoriais. Pô, mas eu não estou aprendendo rápido, eu não estou aprendendo melhor. Na verdade, você está na mesma velocidade que os outros levavam há 30 anos atrás. Poxa, mas tem mais tutoriais. Mas o tempo biológico não muda. A gente tem mais opções. Eu vou seguir o curso A ou o curso B? Eu vou estudar com fulano, com ciclano, beltrano. Tem 500 opções. Eu tenho mais opções. Mas velocidade depende do lado biológico, da maturidade que cada um leva para aprender as coisas e entender. Isso não muda. Esse descompasso está deixando todo mundo sem paz também. Então é entender que, não, eu tenho meu tempo. Rafa, você levou quanto tempo? É normal? Eu estou levando tanto, é normal? Para você é normal, esse é o seu normal. Ah, mas fulano novinho já sabia. Azar dele. Qual é o seu normal? O seu normal é o que você está conseguindo. Quando a gente começa a se aceitar e entender, olhar para a gente com carinho, e entender que não é porque o outro é mais rápido ou isso ele é melhor, não, não. Existe o meu, para mim, se é para mim, eu faço desse jeito, para mim, isso é o meu normal. Quando a gente se aceita, a primeira coisa, é o primeiro passo para conseguir lidar com o crescimento de um jeito mais saudável. Porque realmente, esse monte de doença psicológica que está surgindo está dificultando a sociedade inteira. Entendeu? É Sim. o que eu penso disso. Não, o assunto tá super filosófico. A intro era pra ser focado na sua jornada e acabou entrando na filosofia e a gente tá aqui. Ah, quem sou eu para ser filósofo? Eu passo longe, tadinho de mim. Nossa, aquela sua palestra do Utopia, sério, Qual aquela delas? a que você A falou de da. História da Arte? É, exatamente. Essa daí eu já mandei ela pra tanta gente, até pra quem não era artista. Não, assiste isso aí, sério, não, assiste. Hum. Aquela palestra lá, muito, muito boa. O meu Ah, marido, obrigado. ele é programador, até eu botei ele pra assistir. Não, assiste aí, que é muito bom. Obrigado. Fico feliz.
Então, suas experiências profissionais. Eu lembro de ver um vídeo seu, você falando que não é uma pessoa que foca muito nesse quesito assim de trabalhar em empresas grandes, que você gosta mesmo dessa parte educacional. Não lembro qual foi o vídeo que você falou isso, mas você pode falar um pouco sobre? Claro. Eu acho que a minha história na questão profissional é um bom exemplo, sim, do que não fazer. Então, não deixa de ser um bom exemplo. Ah, excelente. Sim, né? Eu não vou falar que a minha história como artista foi assim. Trabalhei em tal lugar, depois tal lugar, aí fiz tal filme, dirigi tal filme, e Steven Spielberg ia na minha casa. Eu não tenho nada disso. E eu cometi alguns erros que eu precisei, porque eu não tive, vamos dizer assim, a genialidade de ver sozinho. Precisei passar por isso. Eu gosto de falar porque algumas pessoas podem evitar ou abrir os olhos, alguma coisa assim. O que acontece? Quando eu comecei, como todo mundo, por que você está estudando isso? Quero ir para Blizzard. Ou quero ir para Sony, quero para essas empresas grandes. Como todo mundo. Comecei a estudar. Aí comecei a dar aula em 2004. Naquela época, em 2004, você ia dar aula, ninguém pensava assim, ah, mas você trabalhou na Blizzard? Ninguém tinha trabalhado. Quem foi, está lá. Está aqui no Brasil dando aula. E nem se cobrava tanto isso porque era muito técnico o negócio. As aulas eram técnicas. Eu tentei levar um pouquinho mais de arte, que era o que eu já estava aprendendo com desenho e tudo isso. Tentei levar isso para o 3D nas aulas. Mas é uma pessoa que nunca tinha trabalhado com aquilo, dando aula. Mas ok, mais ou menos em 2006, eu tinha meus 25, 26 anos, no auge ali da vontade de estudar cada vez mais, já tinha concluído a faculdade de publicidade, que foi assim, difícil porque eu estava já fazendo curso de desenho e eu dava aula de 3D, estudava muito 3D, já sabia que não queria publicidade, mas quis terminar bem. Nunca peguei o diploma, fui pegar esses dias e descobri que eles arrumaram algum rolo lá, de lá para cá inventaram outras matérias e querem que eu faça. Eu falei, não, arruma um jeito aí, pô, na minha época não tinha essa matéria. Se eu chegar aqui na faculdade, vão dizer, ei, você é um professor dessa idade? Eu vou dizer, não, sou aluno. Não, não. Mas enfim, o que que acontece? Quando deu ali 2005, 2006, eu já estava dando aula em algumas empresas, em uma escola, e, e não era aquilo que eu queria, não pela aula, mas porque assim, eu tinha uma visão diferente, não a melhor, não é uma visão melhor, mas uma visão minha, diferente, de como a aula tinha que ser, de como um curso tinha que ser, o que batia de frente com o lugar. E sabe, quando você está numa empresa que você diz assim, o que eu tinha que aprender aqui, já deu. Na época, quem me deu aula de 3D, porque eu também fiz um curso avançado de 3D no Rio de Janeiro, quem me deu aula foi o Rafael Braga. Ele hoje é escultor de joias, mora no Canadá. E o Hans Ranzenberger, que era dono das MT. Os dois tinham uma aula absurdamente boa, didática demais, muito didática. E foi quem. O Hans, quando me chamou para ser monitor da aula dele, e observava muito o jeito como ele dava aula e tal, era muito bem organizada, boas palavras que ele escolhia para ensinar, a cadência, a organização. Gostava disso tudo. Então aprendi coisas ali, até que chegou um momento em que eu pensei assim, ah, já deu, vou sair. Saí. E aí alguns amigos falaram, não, mas vamos dar aula em outra escola. Aí fui para essa outra escola. Beleza, fiquei ali um pouco tempo, já tinha visto como era, já deu a experiência, e chegou um momento em que eu pensei, já deu. Só que eu não me mexi. Parece que não, ô Vic. Mas você está ali ganhando salário do dia a dia, né? Um salário legal. Chega em casa um pouco cansado. Até faz os estudos pessoais, mas você diz assim, ah, não, beleza, não tá lá grandes coisas, mas eu tô estabilizado aqui. Vou ficar mais um tempinho.
Se você não prestar atenção, esse tempinho vira 10 anos assim, ó, de um dia pro outro. É rápido. O tempo voa. E eu fiquei tempo demais em empresas que eu já, muito antes, eu já sabia que eu não tinha mais nada para aprender ali. Que eu não ia querer ficar ali. Só que resolvi lutar. Ah, não, mas gente, não é assim. Deixa eu dar aula desse jeito. Acredito que seja assim. Tem que fazer isso, aquilo com o aluno. E aí fica lutando contra pessoas que pensam diferente. Você tenta mudar uma empresa, você não vai. Na melhor das hipóteses, aliás, na pior das hipóteses, é ela quem vai mudar você. E aí você fica acreditando. Até que eu saí, eu tinha 34 anos. Foi quando eu parei de dar aula em empresas. E aí eu me dei conta de, caramba, cara, isso lá para 2005, 2006, 10 anos antes, eu já sabia que eu não queria ficar aqui nesse ambiente. Mas não, beleza, vou dar aula aqui, tá vindo salário, vou ficar mais um pouquinho, vou preparar meu portfólio com calma, vou não sei o quê. Aí quando você avisa, vou sair. Não, não, fica aí, porque vai ter. Não é culpa da empresa, não. É você quem se permite. Não, não, fica aí, porque vai ter um negócio legal aí, vai rolar uma outra parada, vai rolar um não sei o quê. Você tá bom, fica. Quando você tá saindo. Isso acontece muito numa produtora, assim. Você tá numa produtora, que também eu trabalhei na produtora. Quando eu saí da primeira escola, eu trabalhei na produtora, depois eu entrei de novo para trabalhar em escola. Então é meio que assim. Mas os projetos aqui não é muito o que eu quero fazer, já deu, já aprendi o que tinha que aprender, quero me transformar, quero ir para frente. Não, não, fica aí que tá vindo um projeto aí. Tu gosta do jogo tal? Gosto. Tamo fechando. Ó, morre aqui, hein? Tamo fechando com o jogo tal. Tamo fechando com isso aqui. Pô, deve rolar até daqui a 6 meses deve começar. Mas beleza, vai ficando. Aí dá 6 meses, cadê? Não, a gente tá negociando. Aí dá mais um ano. Não, não, mas tá rolando, tá parado aí. E quando você vê, se você cair na comodidade, que tá ali recebendo salário e tal, passam-se 10 anos. E quando eu tinha 34 anos, saí das empresas e falei assim, cara, eu não tenho, eu tô velho. Eu não, velho, não, o problema não é ser velho, porque alguém vai ter preconceito com a minha idade, não é isso. O problema sou eu. Eu não tenho mais saco para ir atrás de um negócio assim, de uma aventura dessa. Sem contar que nesse tempo eu me apaixonei demais por dar aula. Eu comecei a estar muito feliz quando um aluno meu falava: Rafa, estou indo para tal empresa. Rafa, já viu o jogo tal que eu trabalhei? Então, tá lá meu nome nos créditos. Aquilo começou a me saciar. Não é papel de puritano, não. De, ai, tô feliz pelo outro. Não. É que você olha e fala: porra, eu lembro dos anos e meses lutando com aquele cara para ele aprender isso e aquilo. Ele lutando muito também nos estudos dele. E isso começou a me saciar, me deixou feliz. Mas qual é o ponto aqui? Assim, feliz eu tô, mas qual é o ponto que eu quero mostrar para as pessoas? Cuidado, não fiquem travados a vida inteira num lugar que já deu o que tinha que dar. O conforto de estar ali, um salário legal, paradinho, de boa, num lugar que você já conhece, já pegou toda a manha, já está condicionado a acordar naquele horário, trabalhar naquele horário, sabe que tal horário está em casa. E isso te mantém numa inércia com uma facilidade absurda. Quando você vê, passaram 10 anos. Então, muda. Se sentir que a coisa não quer sair do. Que assim, aquilo já deu o que tinha que dar, não fique travado no lugar. Vá para outro canto. A menos que você queira. Ah, não, vou ficar só mais um pouquinho. Quando vê, beleza, sair. E aí quando você sai, né, no caso fui demitido. Aí saí e falei assim, caramba, mas eu tô com 34 anos, agora eu não tô com saco para fazer portfólio e entrar aí para outro país, trabalhar em outra empresa e tal. Não, não tem mais saco. Eu só não fiquei mal e frustrado porque a minha paixão por dar aula supriu tudo isso. Se não fosse esse o caso, eu seria um frustrado. Simples assim.
Então, cuidado, porque o tempo passa rápido e se você não se forçar, às vezes, a sair daquele zona de conforto e tum, ir para uma outra direção, ninguém fará por você e o tempo voou de um jeito que eu não imaginava que ia ser tão rápido. Você não vê o tempo passar. Quando foi, pum. Ah, o Covid começou agora, gente. Vai completar 2 anos. E já nos adaptamos. Antes era um saco andar de máscara. Estou totalmente adaptado. Sim. E se disserem assim, pronto, todo mundo já está vacinado. Não precisa mais de máscara. Eu vou achar estranho eu estar sem máscara. Ou É. seja, aquele Eu, desconforto passou. Já me acostumei. sim. Eu acho que eu não vou voltar a andar sem máscara na rua, não. Nunca mais, né? Não aguento. É, não. Então, a gente teve que mudar muito o nosso comportamento quando começou isso. Quando começou isso, eu estava na Rússia, né? E na Rússia já estava tendo casos, foi em final de janeiro. Aí o pessoal, tem uma doença estranha aqui. Aí eu estava morando em Portugal, mas eu estava na Rússia nessa época, ali, em viagem. Voltei para Portugal, ficamos trancados em Portugal. No início era muito esquisito. Pô, mas eu tenho que ir ali levar o lixo, bota a máscara. Ai, meu Deus. Ai, eu acho que eu cocei o nariz. Ai, meu Deus, será que eu. Mas peraí, eu não lembro se eu cocei e depois limpei a mão ou se eu limpei a mão e depois cocei. Você dá uns moles, depois você não dá mais mole. E aquele troço era chato, cara. Até o cheiro da máscara era terrível. Me adaptei, eu nem sinto mais. Eu estou adaptado. Então, isso é bom no ser humano, mas é ruim. A adaptação faz a gente sofrer menos. Mas a adaptação, às vezes, faz a gente acostumar com o caos e não lutar mais contra ele. Então, foi isso que eu percebi. Então, a minha vida, de novo, se não fosse a paixão pela aula, talvez eu fosse um artista bem frustrado. Entendeu? Hoje, eu estou trabalhando também como lead na Diorama, na grande Diorama, no Nordeste, empresa grande, com trabalhos incríveis, mas é um contexto diferente do que eu quero mudar de país porque eu amo morar em outros lugares e falar outras línguas. Uhum. Mas aquela coisa de tal, grande empresa. Você vê essas empresas, Vic, você tá vendo aí que tá estourando em grandes empresas de 3D. Tô. Lisa, de outras. Tô Estourou em acompanhando. uma, foi estourando em um monte em cadeia. Sim. Porque esses ambientes sempre foram tóxicos. E uma hora eu ia também encher o saco. Só que eu trabalhei em ambientes tóxicos de escola. Teria pelo menos trabalhado em ambientes tóxicos de uma Blizzard. Poder dizer, pô, mas foi tóxico. Eu saí das escolas também tendo que fazer tratamento psicológico. Eu teria feito tratamento psicológico depois de trabalhar na empresa dessa. Seria melhor. Não desdenhando o que eu aprendi e que eu vivi nessas empresas. Tem gente que fala assim, Rafa, mas isso aí te ajudou a aprender a dar aula. Tá, mas não precisava dos 10, 15 anos fazendo isso. Porque muito antes eu falei, isso aqui já não é mais para mim, mas fiquei. É, muito antes você já tinha aprendido a falar, você já tinha aprendido a se organizar. Eu mesma, eu tô nesse processo ainda de aprender a falar. Tô fazendo as strings pra ver se ajuda. Cada erro de dicção, meu Deus, chega a dar vergonha. Então, galera, Imagina. vamos abrir Fala um, muito um bem. tempinho pra perguntas. Já teve um monte de pergunta aí que, gente, tem muita coisa no chat e eu não consegui salvar. Nem no Então, tema ainda entramos, né? é. Então vamos ouvir um pouco as perguntinhas aí. É, podem ir mandando. É, tem um delay, né? Então eu falo e tem que esperar. Hum. Nossa, Rafa, mas isso que você falou é verdade. Eu tava meio assim com ilustração, mas eu sempre quis ir pro 3D. Eu não sei, porque eu gostava de esculpir quando eu era mais nova, só que eu esculpia com argila mesmo, barro. Uma vez eu fui numa chácara com os meus pais, né? E tinha um rio lá que tinha umas argilas. Aí eu e minha amiga, ela foi com a gente, né? Em vez da gente ir nadar no rio igual o povo tava fazendo, a gente foi lá, pegou um monte de barro, levou e ficou brincando. Esse eu tinha, tipo,
15 anos, 16 anos, tipo, não era nem criança. E tava me divertindo. Aí, quando eu vi 3D, né, eu não sei o que que me deu, que eu nunca tirei isso da cabeça. Aí começou a pandemia, eu falei, não, é agora, o momento é agora. E comecei a pegar firme. Mas, por exemplo, quando eu vi o seu curso, eu fiz, que foi a recomendação de um colega meu de trabalho, ele era o artista 3D e eu tava lá pra fazer concept e cenário, né? Eu fui contratada especificamente pra fazer cenário. Só que tinha uns concepts lá pra fazer, eu acabei fazendo, né? De personagem, no caso. Eu fazia concept de cenário, mas finalizava e, enfim, concept de personagem. Ah, aí ele falou: Olha, você quer começar no 3D? Então faz o curso Rafa Souza. Rafa Souza é o melhor. Aí eu, não, tá bom, vou fazer. Aí eu comecei a fazer, né? E foi quando eu aprendi o ZBrush, né? E o que acontece? Esse meu amigo, ele é bom, assim, na parte técnica do 3D, mas nessa parte anatômica, eu era melhor. Tipo, não que eu fosse melhor do que ele, mas assim, nessa parte anatômica eu conseguia fazer melhor as proporções, né? E aí, como eu aprendi o ZBrush, aí a gente fez um trato assim, então eu faço as proporções e você finaliza. Aí os personagens passaram a ser feitos assim. Eu fazia a base, né, no ZBrush, dava o volume, né, por exemplo. Eu não sabia mexer muito, mas assim, comecei a fazer isso, né? E aí ele finalizava. Aí foi legal, assim, foi um workflow bem legal, assim. E eu comecei a usar o ZBrush também como base nas ilustrações. Mas foi no seu curso. Primeiro, assim, primeira vez que eu aprendi direito. Só que aí depois, isso foi em 2019. Ah, depois disso eu comecei a estudar o Blender na pandemia e foquei no Blender e atualmente eu tô fazendo esculturas no Blender. Só que agora, que nem eu falei, eu vou começar a estudar o ZBrush de novo, porque eu vou fazer aquele Sculptember, sabe qual é? Uhum. Quer fazer uma escultura por dia, só que o que acontece? Ano passado eu fiz do Blender. E eu consegui aprender muito bem um Blender em um mês, assim. Todo dia eu tentava estudar uma coisa diferente. Aí agora eu vou fazer com ZBrush. E o seu curso para ZBrush é muito bom mesmo.